Olá, bom dia. Salmo 118. Antes da gente entrar no texto, queria só trazer uma pequena curiosidade do Salmo 118. A Bíblia possui 1189 capítulos e o Salmo 118 é o capítulo central da Bíblia. Nós temos 594 capítulos antes do Salmo 118 e 594 depois do Salmo 118. Então, se dividimos toda a Bíblia em capítulos, o Salmo 118 é o capítulo do centro da Bíblia. Como eu disse, é só uma curiosidade, não tem nada de além disso, apenas uma curiosidade. E aí, só continuando, no Salmo 118, o verso que está no meio dele, o versículo do meio, é o verso 15. Porque a gente tem 29 versos, né? Sendo 14 antes, aí vem o 15 e 14 depois. Então o 15 está no meio do Salmo 118, que é o meio da Bíblia, né? Então vamos começar a ler por esse salmo, por esse verso. Salmo 118, verso 15. Nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Perceba que se formos para marcar um versículo que é o centro, né, que está no centro da Bíblia, está falando de justiça, está falando de alegria, está falando de salvação, está falando que a destra do Senhor, sempre que a Bíblia se refere à destra, direita, está falando de algo espiritual, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, ele faz maravilhas nas nossas vidas. Olha que coisa interessante, Deus fazendo maravilhas, a destra de Deus fazendo maravilhas aqui nas nossas vidas, está falando de justiça, de alegria e de salvação. Esse é o versículo central da Bíblia. Mas vamos iniciar ali no texto. Esses salmos a gente consegue perceber na leitura dele, assim como os últimos que a gente tem lido, trazendo muito como se o salmista tivesse com os olhos no Senhor, e então colocando os olhos no Senhor, ele olha para a própria vida e a gente consegue perceber uma alegria aqui. A alegria daquele que conhece o seu Deus, a alegria daquele que conhece as promessas, a alegria daquele que vê a própria vida crescendo diante do Senhor, se desenvolvendo diante do Senhor, adquirindo maturidade junto ao Senhor enquanto caminhamos nessa terra. A gente percebe uma segurança, ele fala com alegria, fala com segurança. Perceba o que diz o texto: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Percebe? Essa repetição é para deixar claro a sensação que o salmista tem, que foi gerada, que a misericórdia, ou seja, ele sente que o dia de hoje que ele vive é muito mais importante, é muito mais marcante do que os dias passados. Qualquer coisa que ele possa ter cometido lá atrás, qualquer erro, qualquer falta, não se compara àquilo que hoje ele vive no Senhor. Ou qualquer coisa que possam ter feito com ele lá atrás, lá no passado, não se compara com aquilo que hoje ele vive no Senhor. Entende? Traumas do passado, dores, aflições, todas essas coisas não se comparam com aquilo que hoje ele vive no Senhor. Por isso que ele repete a sua misericórdia, a misericórdia do Senhor trabalha para pegar a minha história passada e simplesmente retirar as dores, as aflições, retirar o mal que eu posso ter feito. Então o Senhor, ele apaga os meus erros do passado e faz com que eu viva o dia de hoje com intensidade, olhando para o futuro e tendo esperança. Então ele vem repetindo o tempo inteiro: digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor me ouviu e me deu largura, tranquilidade, me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem. Perceba esse verso é para nós termos ele assim repetidamente todos os dias. O Senhor está comigo, não temerei. O Senhor está comigo,
não temerei. Isso é para ser uma repetição nossa. Todos os dias ao começar o nosso dia, o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ou seja, absolutamente ninguém sobre a face da terra pode fazer algo contra mim que possa gerar maior impacto na minha vida do que aquilo que o Senhor tem para mim. Vem dele aquilo que na minha vida vai verdadeiramente gerar algo que vai me impactar. Vem do Senhor, as pessoas ao meu redor. E se eu entendo então que as pessoas ao meu redor, ninguém é capaz de fazer nada contra mim, porque o Senhor está comigo, então o pensamento que eu tenho é de proteção, é de que vai dar certo, é que a esperança é chegada, o tempo de acreditar é chegado, o tempo de confiar, de repente me lançar tendo a fé como base em áreas que talvez eu nunca tenha me lançado antes, nunca tenha acreditado. É tempo de ter ousadia no Senhor. Por quê? Porque Ele está comigo. E o texto continua: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Olha que interessante, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Ou seja, muitas vezes nós pensamos assim: puxa, mas cadê o Senhor que eu não vejo? Aonde o Senhor está que eu não vejo? Como é que eu consigo ver a manifestação do Senhor de um lado ou do outro? E perceba, olha o que o texto vai dizer: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. O Senhor, Ele vai enviar pessoas ao nosso lado. Então aprenda a identificar quais são as pessoas que o Senhor coloca do meu lado para me ajudar. Agora entenda, às vezes quando a gente pensa em o Senhor vai colocar alguém para me ajudar, nosso pensamento primeiro é: alguém vai fazer algo por mim. Eu estou precisando fazer alguma coisa e vai vir alguém e vai fazer isso por mim. Muitas vezes, aqueles que o Senhor coloca ao nosso lado para nos ajudar são aqueles que vão nos confrontar, são aqueles que vão olhar para nós com sinceridade, com verdade, e vão dizer: olha, você está errando aqui, você está faltando aqui. É aquele amigo mais chegado que um irmão, que vai chegar para, por exemplo, para você que é homem e vai falar: meu amigo, meu irmão, você precisa passar mais tempo com a sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Você tem que parar de ficar saindo e andando com gente que não quer nada com nada nessa vida. Você tem uma família e você tem que ser o provedor dessa família. Talvez você, mulher, que vai ter uma amiga que vai chegar para você e vai falar: mulher, olha, você tá muito briguenta, você tá muito rixosa, você tá muito reclamona. Percebe? O que eu quero deixar claro para você é que muitas vezes aquele que vem para nos ajudar não significa fazer algo por nós, não significa fazer algo para nós. E isso também é ajudar, eu concordo. Mas eu vejo pela palavra que aquilo que verdadeiramente nos ajuda é aquilo que vem e nos confronta, é aquilo que faz vir o que é o certo nas nossas vidas, que muitas vezes nós não encaramos. A Bíblia conta a história de Davi. Vou falar rapidinho para dar tempo, para o vídeo não ficar longo. Davi, quando ele comete o pecado de adultério e assassinato. Olha que coisa horrível. E no momento em que isso acontece, vem um profeta falar com ele. O profeta vai contar uma história para ele, fala: Davi, eu vou te contar uma história que aconteceu para que você me dê a resposta, Davi. E aí quando ele conta uma história, fala assim: já viu um homem muito rico, esse homem tinha rebanhos, gado, ovelhas e muitas coisas. E ao mesmo tempo ele era vizinho de um homem muito pobrezinho, tinha apenas uma única ovelha que ele tratava como filha. Essa ovelha entrava dentro da casa dele. Um dia que esse homem muito rico recebeu um convidado e ele foi fazer um jantar para esse homem, para esse amigo muito rico, esse convidado dele. E em vez de pegar uma das suas ovelhas, o que ele fez? Ele pegou a única ovelha desse homem pobrezinho e preparou para fazer a ceia desse homem rico. O que se deve fazer para esse homem que tinha tantos bens e ainda assim pegou a única ovelha do outro? Davi fica enfurecido, fica com raiva e ele diz: esse homem tem que morrer. E aí o profeta volta para ele e fala: esse homem é você, Davi. Deus deu a você tudo o que você quis, realizou os desejos do seu coração e ainda assim você foi e pegou a mulher, a única mulher que um homem tinha, e ainda matou este homem.
Olha que coisa terrível. Perceba, ele confrontou Davi, ele apontou para o erro, ele apontou para a falta. Para quê? A ideia não era só uma acusação pela acusação. A ideia era fazer com que Davi, ao se perceber disso, fizesse um concerto com Deus, porque ele se afastou de Deus. E agora ele faria um concerto com Deus. Percebe? Esse homem que confrontou Davi veio para ajudar. Então é isso que o texto fala, e o texto continua, fala: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor eu venci todas elas. O texto vai dizendo de confiança no Senhor, o texto fala de misericórdia, essas duas coisas andam juntas. Quando a gente entende que as misericórdias do Senhor não têm fim, quando a gente entende que a bondade do Senhor ela é eterna sobre as nossas vidas, nós começamos a entendendo quem o Senhor é e entendendo que Ele se relaciona conosco, vai gerando em nós confiança, vai gerando em nós segurança, e é por isso que Ele vai dizendo aqui, olha, ninguém mais fica contra mim, aqueles que me cercam para tentar algo contra mim não prevalecem contra mim. Por quê? Porque eu sei quem é o Senhor e eu sei quem eu sou para o Deus que eu sirvo. Aí o texto 15 fala: nas tendas do justo a voz de alegria, de salvação, a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Olha o que diz o 17: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Quantos salmos nós não vimos falando sobre tristeza, sobre o final da vida em tristeza, e aqui ele está dizendo: eu não morrerei, muito pelo contrário, viverei. Olha a convicção que ele tem. Por que o salmista tem essa convicção? Porque ele agora está declarando quem Deus é. Quando nós começamos a declarar, a dizer quem Deus é, a falar quem Deus é, nós vamos nos impressionando com a grandeza de Deus, e aí nós entendemos que esse é o nosso Deus, que nós nos relacionamos com Ele. Deus abriu a possibilidade de nós nos relacionarmos com Ele mais do que isso. É por isso que aqui, a partir do verso 22 vai dizer: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos regozijar e nos alegrar nele. Esse finalzinho está falando de Jesus Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada pelas pessoas. Ele foi aquele que, quando veio, muitos disseram: eu não quero nada com ele, mas nós olhamos para ele, declaramos: ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Por causa dele as minhas misericórdias, por causa dele o Senhor tem misericórdia sobre mim para apagar as minhas faltas do passado. Por causa dele eu posso viver o dia de hoje na certeza de que o Senhor é comigo, que ele é bom. Por isso que fala: esse é o dia que o Senhor fez. Qual? O dia de hoje, é o dia que o Senhor fez, é o dia que nós temos. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar nele, porque o Senhor fez esse dia. Ele é Deus e Ele não nos deixou só. A destra faz maravilhas. Quais são as maravilhas? Enviar o próprio Filho para nós, para nos buscar, para uma vida na presença dEle enquanto estamos aqui nessa terra, e na eternidade estaremos com Ele por todo o tempo, até o final da eternidade. Sabe quando é o final da eternidade? Eu não sei, essa conta eu não sei fazer. Mas olha, Deus te abençoe, hoje e sempre. Que você tenha um excelente dia, que você tenha um dia de graça, um dia de intenção, de intencionalidade, que você possa olhar todas as coisas ao seu redor, que tudo fique assim como se fosse em câmera lenta ao seu redor, e que você, olhando para tudo, tenha clareza em cada decisão e em cada ação sua seja uma ação proposital, como que dizendo: eu quero fazer isso. A gente não vive mais simplesmente reagindo, mas agindo. Eu quero experimentar o bom do Senhor. Eu quero orar ao Senhor e quero viver os frutos e os resultados da minha oração e os efeitos da oração sobre a minha vida. Eu quero, Senhor, declarar a Tua palavra, eu quero meditar a Tua palavra, eu quero ensinar aos meus filhos, ao meu cônjuge, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para viver com alegria e gratidão no meu coração. Que assim seja o nosso dia. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia, um excelente restinho de semana. Amém.